Nos anos 50, o mundo estava em um momento de intensa rivalidade, e a corrida espacial se tornou o novo campo de batalha entre a União Soviética e os Estados Unidos. A disputa não era apenas científica, mas também ideológica e política, com ambas as potências tentando afirmar sua supremacia tecnológica. Cada avanço era uma forma de mostrar ao mundo quem liderava na era da inovação. A União Soviética, que havia emergido da Segunda Guerra Mundial como uma superpotência, usou sua máquina de inovação científica para se destacar na corrida espacial. Os soviéticos estavam determinados a não apenas competir com os Estados Unidos, mas a superá-los em todos os aspectos. O espaço, com suas vastas possibilidades, era o palco ideal para essa demonstração de poder. A disputa se intensificou quando, em 4 de outubro de 1957, os soviéticos realizaram um feito extraordinário. Lançaram o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Esse marco histórico não apenas colocou a União Soviética à frente na corrida espacial, mas também deixou o mundo em choque. A capacidade de colocar um satélite em órbita parecia ter sido um avanço impensável até aquele momento. O lançamento do Sputnik 1 foi um golpe de mestre. Não se tratava apenas de colocar um satélite no espaço, mas de um feito político e científico que marcou a União Soviética como líder em uma nova era. Para os soviéticos, o sucesso foi mais do que uma conquista. Foi um símbolo de sua força tecnológica e do poder do regime comunista frente ao capitalismo ocidental. Enquanto o mundo ocidental tentava processar o impacto dessa conquista, os soviéticos sabiam que tinham um terreno fértil para continuar suas experiências. O Sputnik 1 era apenas o começo, uma peça inicial no grande jogo de xadrez da Guerra Fria. A União Soviética, agora com a liderança no espaço, tinha um único objetivo: demonstrar que sua tecnologia e inovação eram superiores às dos Estados Unidos. A resposta americana não demorou. O governo dos Estados Unidos, com seu programa espacial nascente, sentiu a pressão de estar atrás na corrida. O sucesso soviético deixou claro que os EURA precisavam se mover rapidamente para não perder terreno. A luta pelo domínio do espaço se tornaria mais feroz a cada novo lançamento e a cada nova missão, com o mundo observando atentamente. Os soviéticos, por sua vez, estavam longe de se contentar com a conquista do Sputnik 1. Eles sabiam que o próximo passo seria mais audacioso e complexo. Se colocar um satélite em órbita foi impressionante, o próximo desafio seria enviar seres vivos ao espaço e testar as condições extremas do ambiente cósmico. A ambição da União Soviética não tinha limites, e o espaço era seu próximo grande alvo. Foi com essa mentalidade de superar os limites da ciência e da tecnologia que os soviéticos se prepararam para uma missão ainda mais ousada: enviar um ser vivo ao espaço. A missão que seguiria o Sputnik 1 não seria apenas mais um feito técnico. Ela marcaria um avanço crucial para as futuras viagens espaciais tripuladas. A União Soviética estava determinada a ser a primeira a realizar tal feito, em um movimento que mudaria para sempre a história da exploração espacial. Mas, antes de continuar com a história dessa audaciosa missão, fica uma pergunta no ar. Como os soviéticos conseguiram lidar com os desafios de enviar seres vivos para o espaço? Quais foram os custos dessa jornada de inovação e sacrifício? A resposta está prestes a ser revelada. Fique atento para descobrir os próximos passos dessa incrível corrida. Se você é apaixonado pela história da exploração espacial e quer continuar descobrindo mais sobre os momentos que marcaram a jornada da humanidade no cosmos, este canal é para você. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que preparamos sobre ciência, tecnologia e as incríveis histórias por trás das missões espaciais. Vamos juntos explorar os limites do universo. O grande desafio que a União Soviética enfrentava ao enviar seres vivos ao espaço era entender as condições extremas do ambiente cósmico. O espaço, com sua ausência de gravidade, radiação intensa e temperaturas que podiam variar drasticamente,
representava uma incógnita. Testar como os organismos vivos reagiriam a essas condições era crucial para o desenvolvimento de futuras missões espaciais tripuladas. A missão com Laika tinha um objetivo muito específico. Não se tratava apenas de enviar um ser vivo ao espaço, mas de estudar as reações biológicas a um ambiente desconhecido e hostil. Os cientistas soviéticos precisavam entender como a ausência de gravidade, o vácuo e a radiação espacial afetariam a saúde e a sobrevivência de um organismo vivo. Um dos maiores mistérios a ser resolvido era o impacto da falta de gravidade no corpo de seres vivos. A gravidade da Terra afeta todos os processos biológicos, desde a circulação sanguínea até o crescimento celular. A ausência dessa força no espaço poderia ter consequências imprevisíveis, e os cientistas estavam ansiosos para estudar esses efeitos em tempo real. O voo espacial de Laika foi uma tentativa de entender como os corpos de seres vivos reagiriam a essa condição de microgravidade. Os pesquisadores sabiam que o impacto da gravidade zero seria profundo, mas os efeitos precisos ainda não eram totalmente compreendidos. A missão de Laika proporcionaria dados inéditos sobre a interação de organismos com a gravidade espacial. A radiação espacial era outro desafio significativo. No espaço, os seres vivos estão expostos a altos níveis de radiação cósmica, algo que não existe na Terra devido à proteção proporcionada pela atmosfera e pelo campo magnético do planeta. A exposição a essa radiação poderia danificar células e até mesmo alterar o DNA dos organismos. A missão com Laika visava examinar como a radiação afetaria seu corpo. A temperatura extrema no espaço também era uma preocupação central. Durante o voo de Laika, a nave estava exposta a temperaturas extremamente baixas fora da atmosfera, enquanto o interior da cápsula poderia atingir calor elevado devido ao próprio funcionamento dos sistemas da nave. O controle dessas temperaturas era vital, pois qualquer falha poderia ser fatal para o organismo dentro da cápsula. Testar os efeitos dessas condições sobre um organismo vivo era um passo essencial para planejar missões tripuladas no futuro. Laika não estava apenas sendo enviada ao espaço para fazer história, mas para ajudar os cientistas a entenderem como adaptar as tecnologias espaciais para proteger os seres humanos em missões futuras. Outro fator importante que os soviéticos queriam estudar era o impacto do lançamento e da reentrada na atmosfera. O processo de lançamento de uma nave espacial gera forças imensas que afetam o corpo de qualquer ser vivo. O impacto físico dessa aceleração no momento do lançamento e as forças de desaceleração durante a reentrada eram desconhecidos. A missão com Laika buscava fornecer dados sobre esses fenômenos. A aceleração e a desaceleração extremas, associadas ao lançamento e à reentrada, poderiam causar sérios danos aos corpos de seres vivos. Os cientistas precisavam entender como esses eventos afetariam os astronautas no futuro, uma vez que, para missões tripuladas, seria essencial garantir que o corpo humano fosse capaz de suportar esses extremos sem danos irreparáveis. A reentrada na atmosfera, em particular, representa um dos maiores desafios nas missões espaciais. Durante a descida, a nave é submetida a altas velocidades e a um calor intenso devido à fricção com a atmosfera. Esses fatores podem causar sérios danos, e a missão de Laika foi uma oportunidade única para estudar esses fenômenos e melhorar os processos para futuras missões tripuladas. Embora os soviéticos tivessem muita confiança em sua tecnologia, a missão com Laika foi, na verdade, um experimento arriscado. Não havia garantias de que o ser vivo dentro da cápsula sobreviveria a todas as condições extremas do espaço, mas a necessidade de adquirir dados sobre como os organismos reagiriam a esses novos desafios era maior do que qualquer risco. Laika se tornou, assim, uma pioneira na exploração espacial, embora de uma maneira muito diferente dos astronautas humanos que viriam a seguir. Seu sacrifício seria o primeiro passo em uma jornada que levaria a humanidade a conquistar o espaço de maneira mais segura e eficiente. A missão com Laika
ajudaria a criar a base para futuras aventuras espaciais mais complexas. Após o sucesso da missão com o Sputnik 1, a União Soviética sabia que precisava ir além. Testar como os seres vivos reagiriam ao ambiente espacial era uma necessidade urgente, pois as futuras missões tripuladas precisariam de uma base sólida de dados científicos. A resposta estava na exploração do corpo humano no espaço, e Laika seria uma peça-chave nesse processo. Com o lançamento do Sputnik 2, a União Soviética obteve mais do que um simples feito tecnológico. A missão tinha como objetivo a pesquisa científica, principalmente no campo da biologia e da medicina espacial. Cada dado coletado durante o voo de Laika forneceria informações preciosas para o futuro da exploração espacial tripulada. A missão de Laika representava um marco importante no caminho para futuras viagens espaciais. Ela foi uma das primeiras tentativas de se compreender como a tecnologia espacial poderia ser adaptada para proteger os seres humanos de condições tão extremas. A ciência por trás dessa missão ajudaria a construir os alicerces de um futuro mais seguro e controlado para os astronautas. O que a União Soviética estava tentando fazer com a missão de Laika foi mais do que enviar um ser vivo ao espaço. Eles estavam testando uma série de hipóteses e procurando entender fenômenos que, até aquele momento, eram completamente desconhecidos. A falta de dados empíricos sobre as condições do espaço significava que cada missão era uma experiência única, com muito a aprender. As experiências de Laika não foram apenas um feito em nome da ciência. Elas eram essenciais para garantir a segurança e o bem-estar dos astronautas em futuras missões espaciais. O que estava em jogo não era apenas a conquista do espaço, mas a capacidade da humanidade de explorar o cosmos de forma segura e sustentável. Para os cientistas soviéticos, a missão de Laika também era uma maneira de testar os limites da resistência humana e biológica. Eles sabiam que, sem um estudo detalhado dos efeitos do ambiente espacial nos seres vivos, não seria possível enviar seres humanos para o espaço com segurança. Cada dado obtido com Laika ajudaria a moldar as missões espaciais subsequentes. As condições ambientais extremas do espaço representavam um risco significativo para qualquer missão. Os cientistas soviéticos precisavam de um modelo biológico para entender melhor como os humanos poderiam sobreviver a esses riscos. Laika foi o primeiro modelo biológico enviado para o espaço, fornecendo dados cruciais para o avanço da exploração espacial. Ao enviar Laika ao espaço, a União Soviética estava testando a resistência de um ser vivo às forças físicas do voo espacial, às condições ambientais e à falta de gravidade. Ela não era apenas um experimento de biologia, mas também uma tentativa de preparar o terreno para o futuro das missões tripuladas. Essas missões iniciais de testar as condições do espaço não eram apenas experimentos em laboratório, mas sim a fundação da exploração espacial humana. O que se aprendia com cada missão ajudava a desenhar um caminho para os futuros astronautas. A missão de Laika, embora trágica em sua conclusão, foi uma pedra fundamental nesse caminho. Com a morte de Laika, a União Soviética sabia que ainda havia muito a aprender sobre as condições do espaço. Mas os dados que foram coletados durante sua missão foram fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias que protegeriam os astronautas nas futuras missões. O conhecimento adquirido com Laika não foi em vão. Cada nova missão trouxe mais informações, ajudando os cientistas a entender como seres vivos poderiam sobreviver em um ambiente tão inóspito. Laika, embora não tenha retornado, se tornou uma figura importante na história da exploração espacial, pois ela representava o início da jornada da humanidade para alcançar o espaço. Quando Sputnik J, a nave que transportaria Laika ao espaço, foi um marco significativo na história da exploração espacial. Lançada em 3 de novembro de 1957, a nave foi projetada para levar não apenas um satélite, mas também um ser vivo, testando os limites da biologia em condições extremas.
A cápsula esférica representava a próxima etapa de um grande experimento científico, com cerca de 2 metros de altura e 1,9 metros de diâmetro. O Sputnik 2 era menor do que muitos imaginam. Sua estrutura compacta foi cuidadosamente projetada para maximizar o espaço interno, permitindo o transporte de Laika em uma jaula especialmente construída. Este design visava garantir que ela tivesse a menor quantidade possível de movimento, mas o suficiente para testar sua adaptação ao ambiente espacial. O principal desafio na construção da nave era garantir que Laika sobrevivesse ao lançamento e permanecesse em segurança no espaço. O interior da cápsula foi equipado com um sistema de controle de temperatura, embora as condições do voo não fossem totalmente previsíveis. A cabine precisava ser o mais confortável possível, considerando as limitações tecnológicas da época. Dentro da cápsula, Laika estava confinada a uma pequena jaula, projetada especificamente para acomodar um ser vivo em um ambiente tão restrito. A jaula não tinha muito espaço para a cadela se mover, mas o suficiente para permitir monitoramento e análise durante o voo. O propósito dessa escolha era permitir que ela se adaptasse ao espaço limitado, simulando as condições de uma missão tripulada futura. A jaula foi equipada com um sistema de fornecimento de alimentos e líquidos, permitindo que Laika fosse alimentada durante o voo. O sistema de nutrição foi desenvolvido para garantir que ela tivesse sustento suficiente, já que a missão não tinha previsão de retorno. Esse sistema, simples mas eficaz, foi uma das primeiras tentativas de resolver o problema da alimentação em ambientes sem gravidade. Embora a nave fosse pequena, ela foi equipada com vários sensores. Esses dispositivos monitoravam o estado de saúde de Laika em tempo real, registrando dados vitais, como temperatura corporal e batimentos cardíacos. Essas informações seriam cruciais para entender os efeitos da viagem espacial em seres vivos e servir para ajustes em futuras missões. Uma das características notáveis do B-Science Sputnik 2 era sua capacidade de transmitir sinais de rádio. Isso permitia que os cientistas em solo recebessem informações vitais sobre o status da missão. A nave enviava sinais para a Terra a cada segundo, um feito impressionante para a época. Esse sistema de comunicação foi fundamental para o sucesso da missão, mesmo que a cadela não sobrevivesse ao voo. Os engenheiros soviéticos projetaram a cápsula com uma blindagem especial para proteger Laika da radiação cósmica. Embora a tecnologia para uma proteção completa contra a radiação fosse limitada, a cápsula foi equipada com uma camada de material que oferecia alguma defesa contra os elementos no espaço. Essa proteção foi um dos aspectos mais desafiadores da construção da nave. A cápsula tinha um formato esférico, o que, à primeira vista, poderia parecer um design simples. No entanto, essa forma era altamente eficiente para a resistência ao calor e à pressão durante o lançamento. A aerodinâmica da cápsula foi cuidadosamente estudada para minimizar os riscos de superaquecimento e danos à nave, dado o ambiente hostil do espaço. O lançamento do Sputnik 2 foi realizado a partir do cosmódromo de Baikonur, na União Soviética. A missão representava um enorme passo na corrida espacial. Ao colocar um ser vivo em órbita, os soviéticos não estavam apenas realizando um experimento científico, mas enviando uma mensagem ao mundo de sua superioridade tecnológica. A tensão no ar era palpável. Na noite do lançamento, milhões de pessoas ao redor do mundo acompanharam o evento, mesmo sem saber o destino da missão. A tensão era imensa, pois ninguém sabia ao certo como Laika reagiria ao ambiente espacial. A União Soviética havia colocado o mundo em suspense. O sucesso da missão poderia trazer grandes benefícios, mas também implicava riscos imensos. O objetivo do Sputnik 2 não era apenas enviar Laika ao espaço, mas estudar como um organismo vivo reagiria ao lançamento, à gravidade zero e aos extremos do ambiente cósmico.
Cada detalhe da nave foi projetado para garantir que a cadela fosse monitorada durante toda a jornada. Essa experiência seria crucial para os futuros voos espaciais tripulados. Dentro da cápsula, a cadela estava equipada com sensores de monitoramento que permitiam observar suas condições físicas durante o voo. Laika, embora não tivesse controle sobre a nave, estava, de certa forma, em uma posição privilegiada. Seus dados biológicos seriam analisados e comparados para entender as reações do corpo a um ambiente completamente desconhecido. O desafio da engenharia estava em equilibrar a proteção de Laika e garantir que ela estivesse confortável o suficiente para resistir ao estresse físico da missão. A nave não possuía sistemas avançados de conforto, mas seus engenheiros se esforçaram para tornar o ambiente o mais seguro possível. Laika se tornaria o primeiro ser vivo a enfrentar as condições do espaço. A cápsula foi projetada para resistir ao impacto de um lançamento e seu formato esférico ajudou a minimizar os efeitos da aceleração. Durante o lançamento, a nave foi submetida a intensas forças de aceleração, o que seria desconfortável para qualquer ser vivo. A engenharia soviética teve que garantir que Laika fosse protegida contra esses impactos. A nave também precisava ser capaz de resistir ao impacto térmico da reentrada na atmosfera, algo que os soviéticos ainda estavam aprendendo a controlar. A temperatura da nave poderia variar drasticamente, o que representava um grande desafio. Mesmo com toda a tecnologia da época, a proteção térmica da cápsula não era perfeita, e a missão de Laika enfrentou riscos significativos. Após o lançamento, Sputnik 2 entrou em órbita e, pela primeira vez na história, um ser vivo estava orbitando a Terra. Durante esse tempo, Laika transmitiu dados que foram recebidos pelas estações de monitoramento soviéticas. Embora ela não estivesse mais consciente, as informações obtidas durante esse período foram cruciais para o avanço da exploração espacial. O design da cápsula permitiu que os cientistas coletassem informações essenciais sobre o impacto do ambiente espacial na biologia de um ser vivo. Esses dados não apenas ajudaram a entender melhor os efeitos do voo espacial, mas também forneceram um ponto de partida para o desenvolvimento de naves mais avançadas e sistemas de suporte à vida. A cápsula, embora compacta, foi um feito impressionante de engenharia para a época. Cada detalhe foi pensado para garantir que a missão fosse possível, desde os sensores até o sistema de alimentação de Laika. O Sputnik 2 não foi apenas uma nave, mas um laboratório em miniatura que coletou dados que mudariam a história da exploração espacial. Enquanto os soviéticos observavam a missão, o mundo inteiro também estava atento. A presença de um ser vivo no espaço era algo completamente novo e incomum. A missão com Laika colocou a União Soviética na vanguarda da exploração do cosmos, mesmo que o sacrifício da cadela fosse uma parte triste dessa história. Quando a cápsula foi lançada, ninguém sabia ao certo o que aconteceria, mas ela cumpriu sua missão de fornecer dados valiosos. O Mi Sputnik 2 e a nave que transportava Laika mostraram ao mundo que a exploração do espaço não era mais uma questão de ficção científica, mas uma realidade crescente. O desafio seguinte seria garantir que seres humanos pudessem viver e explorar o espaço com segurança. O sucesso da missão com Laika e do Sputnik 2 ajudou a União Soviética a solidificar sua liderança na corrida espacial. No entanto, a verdadeira conquista seria usar as informações obtidas durante a missão para desenvolver tecnologias mais avançadas, eventualmente permitindo que os seres humanos viajassem para o espaço e retornassem com segurança. O legado do Sputnik 2 seria fundamental para as futuras missões espaciais. A cápsula do Sputnik 2 não foi apenas uma peça de engenharia, foi um símbolo da era espacial que estava prestes a começar. O lançamento do satélite e o transporte de Laika ajudaram a humanizar a exploração do cosmos, mostrando ao mundo que a aventura no espaço
não era apenas para máquinas, mas também para seres vivos que estavam dispostos a fazer sacrifícios por um bem maior. A escolha de Laika para a missão espacial representou uma decisão pragmática e científica, que destacava a importância de características físicas e comportamentais específicas. Laika não era um animal de estimação de luxo, nem de raça pura, mas uma vira-lata encontrada nas ruas de Moscou. Ela foi escolhida devido à sua resistência, adaptabilidade e coragem, características que os engenheiros soviéticos acreditavam essenciais para a missão. Os cientistas soviéticos realizaram uma série de testes rigorosos com diversos cães de diferentes raças antes de selecionar Laika. A escolha de uma cadela de rua não foi por acaso. Os cães de raça pura, muitas vezes mais frágeis, não possuíam a resistência física que os cães de rua, como Laika, demonstravam. Esses cães eram mais aptos a suportar condições adversas, algo crucial para a missão. Laika foi encontrada nas ruas de Moscou, onde se destacava pela sua resistência e comportamento dócil. Ela foi rapidamente selecionada para o treinamento, um processo que exigia muita paciência e dedicação. Ela não era a única cadela a ser treinada, mas seus instintos e resiliência fizeram dela a mais adequada para a missão que ela nem imaginava que estava prestes a realizar. O treinamento de Laika envolvia a adaptação a ambientes confinados e a suportar altos níveis de estresse. Os cientistas precisavam garantir que ela pudesse suportar o confinamento extremo dentro da cápsula, sem demonstrar sinais de pânico ou estresse excessivo. A experiência foi desafiadora, tanto para Laika quanto para seus treinadores, pois eles sabiam que ela estava se preparando para algo além de sua natureza. Ela foi colocada em pequenos espaços, simulando as cápsulas espaciais, e ficou lá por longos períodos, sendo monitorada cuidadosamente. O objetivo era avaliar sua capacidade de lidar com o confinamento, a falta de espaço e o estresse associado. Laika precisaria passar por esses testes para provar que poderia resistir às duras condições de um voo espacial, sem comprometer os dados da missão. A escolha por Laika também se baseou em sua natureza dócil. Ela não era agressiva e parecia ser naturalmente calma, o que a tornava mais fácil de controlar durante o treinamento. A cadela tinha uma natureza equilibrada, o que foi um fator importante na decisão, já que o estresse psicológico poderia ser um fator decisivo durante a missão. Os cães de rua, como Laika, possuíam uma resistência física que se adequava melhor à missão espacial. Esses cães, muitas vezes, desprezados por sua aparência, tinham habilidades surpreendentes de adaptação e resistência a condições adversas. Laika, com sua força física e adaptabilidade, foi considerada mais adequada para enfrentar o voo espacial do que os cães de raças mais sensíveis. Por mais que Laika fosse um cão comum, sem pedigree ou linhagem, ela representava uma verdadeira força da natureza. Ela não era uma cadela que se importava com a falta de conforto ou espaço, mas uma sobrevivente das ruas. Seu comportamento resistente e sua capacidade de adaptação foram características que os soviéticos avaliaram como ideais para o programa espacial. O treinamento de Laika não era fácil. Ela foi submetida a condições rigorosas, como passar longas horas em cápsulas de teste, enfrentando o confinamento extremo e a falta de movimento. Isso era necessário para que ela pudesse se acostumar com a claustrofobia que um ser vivo poderia sentir ao estar confinado em uma cápsula de dimensões tão pequenas. Os cientistas sabiam que o sucesso da missão dependia não só da tecnologia da cápsula, mas também da habilidade de Laika de lidar com os efeitos psicológicos e físicos do voo. O espaço limitado, o isolamento e as condições adversas no interior da nave exigiam que ela fosse excepcionalmente resistente e capaz de manter a calma sob pressão. Além disso, o treinamento de Laika incluía expô-la a estímulos fortes para testar sua capacidade de lidar com estresses elevados. Isso incluía barulhos altos, mudanças de temperatura e simulações de movimento, que imitavam os efeitos do lançamento e da reentrada no espaço.
Cada teste foi cuidadosamente planejado para avaliar a resistência de Laika em situações extremas. Por mais que os treinadores de Laika soubessem da magnitude da missão, o sacrifício dela não era algo fácil de ser ignorado. Laika não sabia, mas estava prestes a fazer parte de um evento histórico. Sua adaptação aos ambientes confinados e sua capacidade de suportar condições severas a tornaram uma escolha inevitável. Apesar dos riscos envolvidos, o treino também envolvia simulações do voo espacial, como a sensação de gravidade zero. Laika foi exposta a simulações do lançamento, onde a aceleração e a pressão no corpo foram testadas. O objetivo era ver como ela reagiria aos efeitos físicos do lançamento e como seu corpo lidaria com o ambiente do espaço. Esses testes foram fundamentais para garantir que a missão fosse viável. Além de seu treinamento físico, Laika foi submetida a uma adaptação psicológica. A solidão e o isolamento durante o voo espacial seriam aspectos difíceis para qualquer ser vivo. Portanto, ela precisava se acostumar com o confinamento prolongado, sem sinais de pânico ou estresse excessivo. Isso foi uma tarefa difícil, já que o ambiente do espaço é um local extremamente desorientador para qualquer ser vivo. A cadela também foi habituada a usar um traje especial que permitia a ela se mover dentro da cápsula e suportar as condições térmicas. Esse traje, embora rudimentar, tinha como objetivo proteger Laika dos efeitos extremos de temperatura e fornecer o mínimo de conforto durante o voo. A engenharia soviética estava começando a entender a importância do suporte à vida no espaço. Laika não foi escolhida por ser uma cadela comum, mas sim pela sua habilidade de se adaptar rapidamente e resistir às adversidades. Embora muitos outros cães tenham sido treinados, foi Laika quem se destacou pela sua capacidade de suportar longos períodos de confinamento e a falta de gravidade. Ela se tornou o símbolo de um esforço maior para testar os limites da exploração humana no espaço. A missão de Laika foi um passo importante na história da exploração espacial, e sua escolha reflete a necessidade de entender como seres vivos, mesmo os mais simples, reagem a um ambiente tão hostil. Ela representou o primeiro teste para o envio de seres humanos ao espaço, sendo uma verdadeira pioneira na história da exploração cósmica. Por mais que a escolha de Laika tenha sido baseada em suas qualidades físicas e psicológicas, a decisão também teve um toque de pragmatismo. A cadela de rua, sem pedigree ou linhagem, foi escolhida por ser um exemplo da adaptabilidade e resistência dos animais urbanos. Isso mostrou uma abordagem pragmática e eficiente dos engenheiros soviéticos. Os treinadores de Laika não eram apenas cientistas, eles eram testemunhas de um momento histórico. Cada etapa do treinamento de Laika os preparava para o grande experimento que viria a seguir. Ela estava prestes a se tornar a primeira forma de vida a orbitar a Terra, e sua escolha representava o início de uma nova era para a exploração espacial. A decisão de usar um cão de rua também tinha uma implicação prática. Os cães de raça pura, que normalmente seriam considerados para experimentos científicos, tinham uma constituição mais frágil e podiam não ser capazes de suportar as condições extremas do voo espacial. Laika, por ser mais resistente, estava mais bem preparada para o desafio. No final, Laika não era apenas uma cadela treinada, mas um símbolo do esforço soviético para conquistar o espaço. Seu treinamento rigoroso e suas qualidades únicas tornaram-na a escolha perfeita para um experimento que testaria os limites da biologia e da física. Ela foi, sem dúvida, a cadela mais apta para a missão que mudaria a história. Laika, com sua natureza resistente e adaptabilidade, se tornou mais do que uma simples cadela. Ela foi um testemunho da capacidade humana de realizar feitos extraordinários, mesmo à custa de sacrifícios. Sua história ecoa até hoje como um símbolo da coragem silenciosa que permitiu à humanidade avançar para os limites do espaço. O legado de Laika não reside apenas no sacrifício, mas também na força e resistência que ela demonstrou durante o treinamento. Mesmo sem saber, ela foi uma heroína da história espacial. A missão de Laika,
começou com a colocação da cadela em uma jaula especialmente projetada, dentro da cápsula do Sputnik 2C. A jaula foi desenhada para garantir que Laika estivesse segura e imobilizada durante o voo. Embora a nave fosse pequena e a movimentação limitada, o principal objetivo era observar a reação de Laika às condições do espaço, sem comprometê-la em um ambiente totalmente desconhecido. Dentro da cápsula, Laika foi equipada com sensores que monitoravam constantemente seu estado de saúde. Esses sensores eram vitais para fornecer dados cruciais aos cientistas soviéticos, que estavam profundamente interessados em entender como um organismo vivo reagiria ao voo espacial. A coleta de dados biológicos foi o foco central da missão. A alimentação de Laika foi um dos desafios logísticos mais importantes. Como a missão de Sputnik 2 não tinha previsão de retorno, os cientistas desenvolveram uma mistura especial de alimentos e líquidos para garantir que Laika recebesse o sustento necessário. Esses alimentos eram formulados para ser consumidos no espaço e adequados às condições do ambiente fechado da cápsula. Embora a nave fosse equipada com uma série de dispositivos para garantir o monitoramento de Laika, a cápsula não possuía um sistema de controle térmico avançado. A temperatura no espaço pode variar drasticamente entre os períodos de sombra e exposição ao Sol. Os engenheiros soviéticos precisavam desenvolver um sistema para manter a temperatura interna o mais estável possível, considerando as limitações da tecnologia da época. O lançamento de Sputnik 2 foi realizado em 3 de novembro de 1957, no Cosmódromo de Baikonur, localizado na atual Cazaquistão. A missão foi uma das mais aguardadas da época, pois representava o primeiro passo concreto para enviar um ser vivo em órbita ao redor da Terra. A expectativa era grande, mas também havia uma apreensão silenciosa sobre os riscos envolvidos. Após o lançamento, Sputnik 2 entrou com sucesso em órbita ao redor da Terra. Laika foi, assim, a primeira forma de vida a experimentar a sensação de gravidade zero. A nave seguiu uma trajetória ao redor do planeta, transmitindo dados enquanto realizava sua órbita. Para os cientistas soviéticos, esse momento representava o cumprimento de um objetivo científico e político imenso. Laika, embora confinada em um espaço apertado e sem movimento, estava, de certa forma, participando de um feito histórico. Ao ser a primeira a orbitar a Terra, ela representava a superação de um obstáculo significativo na exploração espacial. A missão de Sputnik 2 não era apenas uma experiência técnica, mas também uma tentativa de testar os limites da biologia no espaço. Durante o voo, os sensores dentro da cápsula monitoraram os sinais vitais de Laika, como a frequência cardíaca e a temperatura corporal. Esses dados eram enviados periodicamente para a Terra, permitindo que os cientistas em Baikonur acompanhassem a condição da cadela em tempo real. A transmissão constante de dados foi uma das inovações mais importantes desse período inicial da exploração espacial. Com a missão em andamento, os cientistas soviéticos esperavam entender como o corpo de Laika reagiria ao ambiente de microgravidade. A gravidade zero representava um desafio imenso para todos os organismos vivos, já que altera a circulação sanguínea e outros processos fisiológicos. Observar como Laika reagiria foi crucial para as futuras missões espaciais com seres humanos. Além disso, os cientistas estavam especialmente preocupados com os efeitos da exposição à radiação cósmica. Sem a proteção da atmosfera terrestre, Laika estava sujeita a altos níveis de radiação que poderiam danificar seu organismo. A missão foi uma oportunidade para aprender mais sobre esses efeitos e adaptar as futuras missões para proteger os astronautas. Os dados transmitidos pela cápsula também incluíam informações sobre o comportamento de Laika dentro da jaula. A cadela foi observada para ver como ela reagiria ao confinamento extremo. Durante o voo, Laika foi mantida em um estado de isolamento total,
com o mínimo possível de interação com o ambiente externo. A observação de seu comportamento era vital para entender os efeitos psicológicos do espaço. Com o tempo, os cientistas começaram a perceber que Laika estava sofrendo de um grande estresse. Isso não foi surpresa para os pesquisadores, pois os animais não estavam habituados a ambientes tão confinados. A falta de gravidade, aliada ao estresse físico e psicológico, fez com que Laika passasse por dificuldades mais rapidamente do que os cientistas haviam antecipado. A cápsula foi projetada para suportar as condições extremas do espaço, mas a temperatura interna da nave começou a aumentar de maneira alarmante. O sistema de controle térmico, embora funcional, não era perfeito. As altas temperaturas dentro da cápsula começaram a afetar a saúde de Laika, comprometendo sua resistência ao voo espacial. No entanto, o fato de a nave continuar enviando dados durante o voo foi um sucesso técnico considerável. A transmissão de informações vitais de uma cápsula que estava em órbita foi um feito impressionante para a época. Mesmo com as dificuldades enfrentadas por Laika, a missão forneceu informações essenciais que ajudaram a pavimentar o caminho para futuras missões tripuladas. Enquanto Laika estava em órbita, o controle da missão estava constantemente em contato com a nave. As informações eram analisadas em tempo real, e os cientistas estavam preocupados com a sobrevivência da cadela. Embora soubessem que a missão tinha sido planejada para durar apenas alguns dias, não sabiam ao certo como Laika reagiria a tantas horas no espaço. No terceiro dia da missão, Sputnik 2 continuou a transmitir dados até que, lamentavelmente, a cadela não resistiu às condições extremas do voo. A missão foi bem-sucedida do ponto de vista científico, mas Laika morreu devido ao superaquecimento causado pela falha no sistema de controle térmico. Sua morte foi um triste lembrete dos riscos envolvidos na exploração espacial naquela época. A missão de Sputnik 2 foi um marco na história, não apenas por ser a primeira a enviar um ser vivo em órbita, mas também por fornecer dados que foram cruciais para o futuro das viagens espaciais tripuladas. Mesmo com a perda de Laika, os dados coletados ajudaram a melhorar os sistemas de controle térmico e as condições de vida para futuras missões espaciais. Embora Laika não tenha sobrevivido à missão, seu sacrifício forneceu informações valiosas sobre o impacto do voo espacial nos organismos vivos. Sua missão foi o primeiro passo para garantir que os humanos pudessem um dia viajar para o espaço com segurança, aprendendo com os erros e ajustando a tecnologia. A experiência de Laika foi fundamental para a construção dos sistemas de suporte à vida nas cápsulas espaciais que viriam a seguir. A União Soviética utilizou essas lições para aprimorar suas futuras missões e desenvolver naves capazes de transportar seres humanos em condições mais seguras e controladas. O sucesso técnico da missão com Sputnik do século depois foi um passo importante na corrida espacial. Embora a perda de Laika fosse dolorosa, os dados coletados durante sua jornada ajudaram a salvar vidas no futuro, permitindo que a exploração espacial se tornasse cada vez mais segura e viável. Em muitos aspectos, Sputnik 2 e a missão de Laika marcaram o início da verdadeira exploração do espaço. Sua coragem e o sacrifício de Laika ajudaram a abrir portas para a humanidade avançar no espaço, tornando possível o envio de seres humanos para a órbita e além. Com a missão de Laika, a União Soviética deu um passo vital para a exploração do cosmos. Embora os primeiros passos da corrida espacial tenham sido acompanhados de desafios e perdas, eles pavimentaram o caminho para futuras gerações de astronautas, permitindo à humanidade explorar as estrelas com maior segurança e confiança. A missão com Laika também ajudou a estabelecer a importância do monitoramento contínuo durante as missões espaciais. A capacidade de observar os efeitos do espaço no corpo humano e em organismos vivos tornou-se essencial para garantir que as futuras missões tripuladas fossem bem-sucedidas
e que os astronautas estivessem preparados para os desafios do voo espacial. Quando Sputnik (2002) completou sua missão, a União Soviética não apenas demonstrou sua liderança na corrida espacial, mas também deu um exemplo claro de como a exploração do espaço, mesmo com desafios imensos, estava em um caminho de evolução contínua. A missão de Laika se tornou um marco na história, cujos efeitos ecoaram por décadas. A missão com Laika tinha como objetivo coletar dados sobre os efeitos do voo espacial em um organismo vivo. Porém, o que deveria ser um marco na ciência espacial tornou-se uma tragédia. Embora os cientistas estivessem preparados para monitorar a cadela durante o voo, as condições imprevistas que surgiram foram fatais para ela. O destino de Laika rapidamente tomou um rumo dramático, sem que ninguém esperasse. Poucas horas após o lançamento de Sputnik 2+, a cápsula atingiu uma temperatura extremamente alta devido a um erro no controle térmico. O sistema de resfriamento da cápsula, que deveria manter uma temperatura estável, falhou. Com isso, Laika se viu sujeita a um calor insuportável. Ela foi incapaz de suportar o ambiente extremo e a morte ocorreu rapidamente, pouco tempo após o lançamento. Laika, que estava sendo observada por sensores na cápsula, foi a primeira criatura a sofrer os efeitos do espaço de maneira tão direta e dramática. O monitoramento da nave revelou que, após a falha no sistema térmico, a cadela não conseguiu suportar o calor e morreu rapidamente. Esse desfecho, embora trágico, trouxe à tona as falhas na tecnologia da época e as limitações do planejamento espacial. A União Soviética, que estava conduzindo a missão com a intenção de coletar dados valiosos para futuras missões espaciais, não esperava esse tipo de desfecho. O fato de Laika ter morrido tão rapidamente foi uma surpresa, pois a missão não foi originalmente planejada para ser fatal. A cadela estava sendo enviada ao espaço com a expectativa de que ela sobrevivesse por algum tempo, mas o erro técnico alterou completamente o rumo da missão. Durante algum tempo, o governo soviético manteve a morte de Laika em segredo. A falha no controle térmico e a morte prematura da cadela foram informações que não foram divulgadas imediatamente. O silêncio sobre o ocorrido foi mantido por razões políticas e científicas. A União Soviética queria preservar a imagem da missão, que, embora tenha coletado dados importantes, foi marcada por um erro significativo. A revelação da morte de Laika só aconteceu em 2002, quando o cientista soviético Oleg Gazenko, que havia participado da equipe de controle da missão, admitiu que a missão não havia sido bem-sucedida. Gazenko confessou que a morte de Laika foi um erro e que o planejamento da missão falhou ao não prever que a cadela não sobreviveria às condições extremas do voo. A confissão foi um marco, já que até então o público não tinha conhecimento de toda a verdade. Esse momento de revelação trouxe à tona discussões sobre os erros técnicos e as questões éticas da exploração espacial. A morte de Laika gerou polêmica, não apenas pelos riscos envolvidos, mas também pelo fato de que ela foi enviada para o espaço sem a chance de retornar. Isso levantou questões sobre a moralidade de enviar um ser vivo para um voo sem a garantia de sobrevivência. Embora Laika tenha sido uma heroína não reconhecida de sua época, seu sacrifício ajudou a avançar a ciência espacial. Os dados obtidos a partir de sua missão foram essenciais para os desenvolvimentos subsequentes na tecnologia de voo espacial e para garantir que futuras missões com seres humanos fossem mais seguras. O erro cometido com Laika resultou em melhorias fundamentais nas futuras missões tripuladas. A história de Laika, marcada pela tragédia e o sacrifício, continua a ser um símbolo do preço do progresso científico. Sua missão foi um teste inicial, um experimento fundamental, que permitiu que os cientistas aprendessem sobre os efeitos do voo espacial em organismos vivos. Apesar da morte precoce, ela ajudou a abrir caminho para futuras descobertas na exploração do cosmos. A tragédia de Laika também trouxe à tona a discussão sobre ética no campo da ciência. Muitos questionaram o tratamento de animais em experimentos científicos,
especialmente em missões tão arriscadas como a de enviar um ser vivo para o espaço sem a certeza de retorno. Laika se tornou, assim, um símbolo de sacrifício e de reflexão sobre os limites éticos da pesquisa científica. A morte de Laika não foi em vão. A missão forneceu dados cruciais sobre a resposta dos organismos à radiação espacial, à falta de gravidade e às mudanças extremas de temperatura. Esses dados ajudaram a desenvolver sistemas de suporte à vida mais eficazes, essenciais para garantir a segurança de futuros astronautas. Laika, mesmo sem saber, cumpriu um papel vital na história da exploração espacial. Os cientistas aprenderam muito com a missão de Laika, não só em termos de tecnologia, mas também em relação à necessidade de proteger os seres vivos durante as missões espaciais. A experiência de Laika foi fundamental para a criação de cápsulas mais avançadas e de sistemas que minimizassem os riscos para os astronautas. Sua missão, embora trágica, foi um passo fundamental no avanço da exploração espacial. Com o tempo, as falhas da missão de Laika foram corrigidas em missões subsequentes. A tecnologia de voo espacial melhorou, e os sistemas de resfriamento e controle de temperatura foram aperfeiçoados para garantir que os seres vivos, a bordo das cápsulas, estivessem mais seguros. A partir de Laika, os cientistas começaram a entender melhor os desafios e as condições extremas do espaço, o que ajudou a prevenir futuras tragédias. A história de Laika continua a ser lembrada como uma parte crucial da história da exploração espacial. Seu sacrifício é reconhecido em monumentos e em tributos, como o que foi erguido em Moscou em sua homenagem. Laika não foi apenas uma cadela enviada ao espaço, mas uma pioneira que, por meio de sua tragédia, ajudou a humanidade a avançar em sua busca pelo desconhecido. Em Putu, 2002. Quando a verdade sobre sua morte foi finalmente revelada, muitos sentiram um misto de tristeza e admiração por Laika. A confissão de que sua morte foi um erro não diminuiu o impacto de sua missão, mas trouxe à tona uma reflexão mais profunda sobre a ética na exploração científica e sobre o sacrifício que muitas vezes está por trás das grandes descobertas. A revelação da morte de Laika também contribuiu para mudanças nas abordagens de experimentação com seres vivos em missões espaciais. A ética passou a ser considerada de forma mais rigorosa, com mais atenção às implicações morais de se utilizar animais para fins científicos. Laika, em sua missão, se tornou não apenas um ícone da ciência, mas também um símbolo da evolução da ética científica. Apesar das polêmicas, o legado de Laika é inegável. Ela foi a primeira forma de vida a orbitar a Terra, abrindo caminho para futuras missões. O sacrifício de Laika fez parte de um esforço maior para levar a humanidade ao espaço e garantir que um dia as missões tripuladas fossem seguras e bem-sucedidas. Laika, sem saber, foi uma das maiores pioneiras da ciência. A missão de Laika teve um impacto profundo nas gerações futuras. A partir de seus dados, as tecnologias espaciais avançaram significativamente. Embora o seu destino tenha sido trágico, Laika contribuiu para a segurança de futuras gerações de astronautas. Seu nome está imortalizado na história da exploração espacial como uma das primeiras heroínas a desbravar o cosmos. O legado de Laika também é uma lembrança constante de que, para que a humanidade avance, é preciso enfrentar desafios e tomar decisões difíceis. Sua missão, com todos os seus aspectos dramáticos, foi um marco na história da exploração do espaço. E mesmo hoje, sua contribuição continua sendo um ponto de referência para todas as missões que vieram depois dela. Embora a União Soviética tenha guardado a verdade por tanto tempo, a memória de Laika nunca foi apagada. Ela foi a primeira a arriscar sua vida no espaço, e sua história permanece como um lembrete de que a exploração científica muitas vezes exige coragem, sacrifício e a disposição de enfrentar o desconhecido, mesmo com grandes riscos. A missão de Laika, com todas as suas falhas e aprendizados, tornou-se parte fundamental da história da exploração espacial.
Ela ajudou a garantir que, no futuro, seres humanos poderiam viajar ao espaço com segurança. A missão de Laika, com sua tragédia e seus dados, foi um marco que abriu as portas para a verdadeira exploração do cosmos. Embora Laika tenha morrido durante a missão, o sucesso de sua jornada não pode ser medido apenas pela sua sobrevivência. A missão foi um marco fundamental na exploração espacial. Ela demonstrou que seres vivos poderiam sobreviver ao lançamento e à órbita inicial da Terra, algo até então inimaginável. Laika, portanto, cumpriu uma missão de extrema importância para o futuro da ciência espacial. A morte de Laika, embora trágica, não diminuiu o impacto da missão. Pelo contrário, ela forneceu dados cruciais que ajudaram a estabelecer procedimentos fundamentais para missões espaciais futuras. Os cientistas agora sabiam que os organismos vivos poderiam suportar as forças do lançamento e a ausência de gravidade por um curto período de tempo, um conhecimento vital para os próximos passos. Os dados coletados durante a missão de Sputnik 2 forneceram uma visão sem precedentes dos efeitos da microgravidade no corpo de um ser vivo. As informações sobre a adaptação de Laika ao ambiente sem gravidade foram essenciais para a criação de tecnologias de suporte à vida que seriam usadas em futuras missões. Laika foi uma pioneira no sentido mais literal da palavra. Embora o voo de Laika tenha sido uma jornada de sacrifício, os dados obtidos durante sua missão foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência espacial. Eles permitiram aos cientistas entender os desafios enfrentados por seres vivos no espaço, abrindo caminho para o aperfeiçoamento dos sistemas que garantiriam a segurança de futuros astronautas humanos. A missão também forneceu dados sobre os efeitos da radiação cósmica, um fator importante para missões espaciais mais longas. Sem a proteção da atmosfera, os organismos vivos estão expostos a altos níveis de radiação que podem danificar o corpo. Laika foi, assim, um experimento crucial para entender os riscos da exposição à radiação espacial. Além de fornecer dados vitais sobre os efeitos físicos do ambiente espacial, a missão de Laika ajudou os cientistas a entender os desafios do confinamento no espaço. Durante a missão, Laika foi mantida em uma pequena jaula, em total isolamento, e os dados sobre como ela lidou com o estresse psicológico foram fundamentais para o design de futuras cápsulas espaciais para humanos. A missão de Sputnik 2 foi considerada um sucesso porque os dados que ela forneceu foram essenciais para o avanço da tecnologia espacial. Embora o sofrimento de Laika tenha sido inevitável, sua missão ajudou a União Soviética a estabelecer um campo de conhecimento sobre a sobrevivência no espaço, o que tornaria futuras missões tripuladas mais seguras e eficazes. A importância da missão de Laika foi além dos testes técnicos. Ela teve um impacto emocional e simbólico profundo. O fato de um ser vivo ser enviado ao espaço, mesmo sem a intenção de retornar, representava um enorme passo para a humanidade. A missão de Laika foi um símbolo de sacrifício, coragem e de como a ciência avança através de experiências desafiadoras. A missão foi um impulso importante para a exploração espacial. Não apenas os dados sobre a sobrevivência em órbita foram essenciais, mas a própria experiência fez com que os cientistas soviéticos entendessem melhor os limites dos seres vivos. A morte de Laika foi um preço alto, mas o conhecimento gerado foi inestimável para as missões futuras. Com a missão de Laika, a União Soviética avançou significativamente no desenvolvimento de naves espaciais e sistemas de suporte à vida. Os dados adquiridos ajudaram a melhorar a segurança dos astronautas, ajudando a pavimentar o caminho para missões tripuladas bem-sucedidas que ocorreriam nos anos seguintes, incluindo o icônico voo de Yuri Gagarin. A missão de Laika foi, portanto, um passo essencial na preparação para o voo humano ao espaço. Ela mostrou que a União Soviética estava disposta a ir além dos limites conhecidos da ciência e da ética para alcançar seus objetivos. Esse sacrifício
embora doloroso, forneceu uma base sólida para o avanço da exploração espacial tripulada. A missão de Laika teve um grande impacto, não apenas nas missões soviéticas, mas também na corrida espacial como um todo. A União Soviética, com a experiência de Laika, se posicionou como líder na exploração espacial, forçando os Estados Unidos a acelerar seu próprio programa espacial, o que resultou em avanços rápidos e inesperados no campo da ciência espacial. Em 12 de abril de 1961, apenas 4 anos após a missão de Laika, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornaria o primeiro humano a orbitar a Terra. Esse feito foi, de certa forma, um reflexo direto da missão de Sputnik 2, que abriu o caminho para a exploração humana do espaço e para a segurança dos astronautas em futuras missões. O sucesso da missão de Laika também forneceu os dados iniciais necessários para a criação de ambientes mais seguros para futuras missões espaciais tripuladas. A cápsula que transportou Laika, por exemplo, foi um protótipo para o desenvolvimento de tecnologias de contenção e suporte à vida, que seriam usadas nas cápsulas enviadas para astronautas humanos. Enquanto a missão de Laika não tinha a intenção de trazer um retorno seguro, os aprendizados adquiridos com a experiência ajudaram a transformar a exploração espacial em uma empreitada mais segura. A morte de Laika, embora trágica, foi um passo necessário para garantir que futuras gerações de astronautas pudessem viajar para o espaço de maneira mais controlada. Laika foi a primeira forma de vida a orbitar o planeta, e essa missão representou o início de uma nova era na exploração espacial. Sua jornada demonstrou que a humanidade estava cada vez mais preparada para enfrentar os desafios de uma nova fronteira. Embora a cadela não tenha retornado, ela ajudou a pavimentar o caminho para conquistas humanas ainda maiores. O impacto da missão de Laika foi tanto técnico quanto emocional. Para os cientistas, a coleta de dados foi crucial, mas para o público em geral, a missão de Laika se tornou um símbolo da coragem e do sacrifício necessários para alcançar o desconhecido. Sua história marcou a humanidade de uma forma que reverbera até hoje. O sucesso da missão soviética com Laika também teve implicações mais amplas para o futuro da exploração espacial. A cadela não foi apenas uma participante passiva. Ela foi, de fato, uma pioneira que ajudou a abrir os caminhos para o desenvolvimento de tecnologias espaciais mais avançadas e, eventualmente, para a missão de colocar seres humanos em órbita. À medida que a União Soviética avançava em seus programas espaciais, a importância da missão de Laika continuava a ser sentida. Os cientistas continuaram a trabalhar para aperfeiçoar as tecnologias que permitiriam a sobrevivência de seres vivos em órbita. O legado de Laika, embora marcado por sua morte prematura, era fundamental para essas melhorias. O voo de Laika demonstrou também que os desafios da exploração espacial eram maiores do que qualquer um poderia imaginar. Os dados coletados com sua missão mostraram como os sistemas de suporte à vida precisavam evoluir para garantir a sobrevivência de seres humanos em missões mais longas, com mais conforto e segurança. A missão de Laika também teve um impacto duradouro na ética da exploração espacial. Embora seu sacrifício fosse um reflexo do pragmatismo da época, ele gerou debates sobre os limites da experimentação com seres vivos em nome da ciência. O legado de Laika continua a inspirar discussões sobre ética e responsabilidade nas missões espaciais. O sucesso da missão de Sputnik 2 e a coleta de dados sobre os efeitos da gravidade zero e outros fatores ambientais no corpo de um ser vivo ajudaram a definir as direções futuras para a exploração do espaço. Cada experimento e cada passo dado com Laika preparava os cientistas para missões mais ousadas e com um grau maior de complexidade. A exploração espacial tornou-se, a partir de Laika, mais que uma busca por conhecimento. Era uma questão de testar os limites da sobrevivência humana e da adaptação ao espaço. A missão com Laika mostrou ao mundo que, para conquistar novas fronteiras, era necessário compreender as condições extremas do cosmos.
Laika pode não ter retornado, mas sua contribuição foi essencial para que a exploração do espaço se tornasse realidade para os seres humanos. Seu sacrifício gerou os dados que permitiram à humanidade avançar, aprender com seus erros e continuar a explorar os limites do universo. Ela fez história ao ser a primeira a tocar o desconhecido. A missão de Laika não apenas marcou a história da exploração espacial, mas também abriu caminho para o uso de animais em experimentos espaciais. Nos anos seguintes, a União Soviética utilizou cães em várias missões, algumas bem-sucedidas. Laika, a primeira, não sobreviveu ao voo, mas sua jornada preparou o terreno para experimentos com outros cães que, ao contrário dela, retornaram com vida. O destino de Laika gerou críticas e gerou debates éticos sobre o uso de seres vivos em experimentos tão arriscados. Muitos questionaram a moralidade de enviar um ser vivo ao espaço, sabendo de antemão que ela não retornaria. Para muitos, a missão parecia cruel, uma violação dos direitos dos animais, mas para outros, foi um passo necessário para a ciência. A missão de Laika demonstrou as dificuldades e riscos de se enviar seres vivos ao espaço, e seus críticos sempre destacaram o sofrimento imposto à cadela. No entanto, o sacrifício de Laika foi, para os soviéticos, visto como um ato necessário para os avanços científicos que permitiriam que, no futuro, seres humanos pudessem viajar ao espaço com segurança. A missão de Laika, com toda a sua tragédia, forneceu dados que ajudaram a pavimentar o caminho para a exploração espacial tripulada. Esse legado, porém, permanece controverso. Enquanto muitos reconhecem a importância científica do sacrifício, a questão ética de usar animais para testes espaciais continua sendo uma área de debate intenso e contínuo. Com o tempo, a missão com Laika foi seguida por outras missões com cães que obtiveram sucesso. Um dos casos mais notáveis foi o de Belka e Strelka, dois cães que foram enviados ao espaço em setembro de 1960. Ao contrário de Laika, ambos retornaram à Terra com vida, marcando uma grande vitória para a União Soviética e diminuindo o custo humano da exploração espacial. Belka e Strelka viajaram ao espaço na missão Sputnik V, que orbitou a Terra por quase um dia. Durante a missão, os cães foram monitorados de perto. A diferença entre essas missões e a de Laika foi que os cientistas já possuíam mais conhecimento sobre como adaptar as condições de voo e garantir a sobrevivência de organismos vivos durante o voo espacial. Esses sucessos sucessivos, com cães como Belka e Strelka, ajudaram a melhorar a tecnologia usada nas missões espaciais. Os dados coletados permitiram que os cientistas soviéticos aprendessem mais sobre os efeitos da ausência de gravidade e outros desafios enfrentados por organismos vivos durante o voo. Eles melhoraram as cápsulas espaciais, tornando-as mais seguras para seres vivos. No entanto, o legado de Laika permanece indiscutível. Mesmo com as missões subsequentes e os avanços no campo da exploração espacial, Laika foi a pioneira. Ela foi a primeira a enfrentar os desafios do espaço e, embora sua missão tenha sido marcada por sofrimento, ela ajudou a humanidade a dar passos importantes em direção ao domínio do cosmos. O legado ético da missão de Laika foi, e continua sendo, amplamente discutido. Embora o conhecimento adquirido tenha sido vital para o avanço da ciência, a forma como ela foi tratada antes e durante a missão levanta questões profundas sobre os direitos dos animais e os limites da ciência. Até hoje, muitos se questionam sobre até que ponto os sacrifícios podem ser justificados em nome do progresso científico. Em Moscou, como forma de reconhecimento ao impacto histórico de Laika, foi erguido um monumento em sua homenagem. O monumento, situado na cidade, tem a inscrição "Para o cachorro que ajudou a conquistar o espaço". Essa escultura simbólica reflete o reconhecimento de sua contribuição para a exploração espacial, independentemente das controvérsias que surgiram após sua morte. O monumento a Laika não é apenas um tributo à sua memória, mas também uma reflexão sobre os limites da exploração científica e ética.
A inscrição no monumento não apenas reconhece a importância da missão, mas também serve como um lembrete de que a ciência, muitas vezes, é feita à custa de grandes sacrifícios. Laika, apesar de seu destino trágico, se tornou um ícone na história da exploração espacial. Sua missão foi um marco, não apenas pelos dados científicos que forneceu, mas também pela maneira como ela mudou o curso da exploração espacial. Ela foi, sem dúvida, uma pioneira, e seu legado perdura até os dias de hoje. Além de ser um símbolo de sacrifício, Laika também representa o espírito de descoberta que impulsionou as missões espaciais iniciais. Ela foi enviada ao espaço em um momento em que a ciência e a tecnologia estavam começando a entender os enormes desafios da exploração do cosmos. Laika foi uma heroína silenciosa dessa corrida pela supremacia espacial. O impacto de Laika não se limitou à União Soviética. A missão com Laika chamou a atenção do mundo inteiro e tornou-se um ponto de partida para outras missões espaciais. A exploração do espaço passou a ser vista como uma empreitada possível e necessária, embora o sofrimento de Laika tenha servido de advertência para futuras gerações. Em muitos aspectos, Laika foi o primeiro passo para a compreensão das complexidades do espaço e dos seres vivos. Ela proporcionou aos cientistas dados fundamentais sobre os efeitos do voo espacial no corpo vivo, uma área que precisaria ser cuidadosamente estudada para garantir a segurança dos astronautas em futuras missões tripuladas. O fato de Belka e Strelka terem retornado com vida também ajudou a suavizar a dor da perda de Laika. Esses cães foram os primeiros a completar um voo orbital e retornar com segurança, o que se tornou um grande triunfo para a ciência. No entanto, o papel de Laika como pioneira permanece imensurável, pois ela enfrentou os maiores riscos sem saber o que a aguardava. A missão de Laika foi, sem dúvida, um divisor de águas na história da exploração espacial. Através dela, os cientistas puderam testar e aprimorar a tecnologia espacial, fazendo avanços que possibilitaram o envio seguro de seres humanos ao espaço. A morte de Laika, embora dolorosa, foi um sacrifício que ajudou a humanidade a dar os primeiros passos em direção ao desconhecido. O sacrifício de Laika serviu como um ponto de inflexão para o tratamento ético de animais em experimentos científicos. A tragédia de sua missão gerou discussões que ainda persistem. Sua história abriu um debate sobre os limites do progresso científico e o valor da vida dos seres vivos, levando a um reexame da ética por trás dos experimentos no campo espacial. A história de Laika é complexa, pois ela representa tanto o avanço da ciência quanto as dificuldades morais associadas à exploração de seres vivos para fins experimentais. A missão de Laika, em certo sentido, é um reflexo da ambição humana em explorar o desconhecido, mesmo quando isso envolve grandes custos e sacrifícios. Hoje, Laika é lembrada como uma pioneira da exploração espacial. Ela foi a primeira a desafiar os limites do espaço e a se sacrificar por um bem maior, ajudando a garantir que futuras gerações de seres humanos pudessem viajar ao cosmos de maneira mais segura e controlada. Seu legado é tanto científico quanto simbólico, refletindo o caráter ambicioso da humanidade. O monumento a Laika em Moscou serve como um lembrete de que, muitas vezes, a exploração do desconhecido vem acompanhada de riscos e sacrifícios. Laika, embora não tenha retornado da missão, deixou um legado eterno no campo da ciência e da exploração espacial. Ela será sempre lembrada como a cadela que abriu o caminho para a humanidade conquistar as estrelas. Em muitos aspectos, Laika representa o espírito pioneiro que caracteriza a exploração espacial. Sua missão, embora marcada por tragédia, pavimentou o caminho para que seres humanos pudessem explorar o espaço com mais segurança e mais sucesso. A ciência, em última análise, é construída sobre o que foi aprendido com os sacrifícios feitos no nome do progresso. O legado de Laika é indiscutível, e seu sacrifício é uma parte crucial da história da exploração espacial. Mesmo com os desafios éticos que sua missão gerou, o impacto que ela teve no avanço da ciência é imensurável.
Seu nome permanecerá para sempre gravado na memória da humanidade como um símbolo de coragem, sacrifício e avanço científico. O estudo dos efeitos do voo espacial em organismos vivos, iniciado com Laika, continua sendo uma área vital da pesquisa. Sua missão estabeleceu as bases para a segurança e o conforto dos astronautas que viriam depois dela, e seus dados foram essenciais para que as missões tripuladas se tornassem viáveis. Laika foi uma verdadeira heroína da ciência. A missão de Laika, apesar do desfecho trágico, foi um marco fundamental na história da exploração espacial. Ela representou o primeiro teste real das condições extremas do espaço e a reação de um organismo vivo à gravidade zero. A jornada de Laika, mesmo que curta e dolorosa, forneceu dados que ajudaram a pavimentar o caminho para futuras missões tripuladas. Laika se tornou, sem saber, uma heroína da ciência. Seu sacrifício permitiu que os cientistas compreendessem os riscos e as dificuldades de enviar seres vivos para o espaço. Ela não apenas demonstrou que seres vivos poderiam sobreviver ao lançamento e à órbita, mas também revelou as limitações da tecnologia espacial da época, algo crucial para os avanços seguintes. A missão com Laika foi um dos primeiros passos para a humanidade compreender as condições do espaço. Testar as respostas de um ser vivo à falta de gravidade, à radiação cósmica e às temperaturas extremas forneceu informações vitais para o desenvolvimento de naves espaciais mais seguras e eficientes. A missão de Laika foi um marco no campo da biologia espacial. Com o sacrifício de Laika, a exploração espacial passou a ser entendida como um campo em que o progresso científico exigiria desafios significativos. Laika não era uma simples viajante do espaço. Ela foi uma pioneira que abriu as portas para a exploração mais ousada e desafiadora do cosmos. Seu legado foi essencial para o futuro da exploração espacial. A missão de Laika não foi apenas um feito técnico, mas também um passo importante na história da ética científica. O uso de seres vivos em experimentos tão arriscados gerou debates que continuam até hoje. No entanto, os dados coletados por meio da missão de Laika foram fundamentais para garantir que os astronautas, nos anos seguintes, pudessem viajar ao espaço com mais segurança. Embora a morte de Laika tenha sido trágica, a missão foi considerada um sucesso em termos de coleta de dados. Os cientistas soviéticos puderam entender, de forma inédita, os efeitos do espaço sobre os seres vivos. Esse conhecimento ajudou a criar os procedimentos necessários para futuras missões e garantiu que as condições de voo fossem ajustadas para proteger os seres humanos. A missão de Laika, então, foi mais do que um experimento biológico. Foi um rito de passagem, uma prova de que a humanidade estava disposta a ir além de seus limites conhecidos em busca de respostas. O sacrifício de Laika foi o primeiro passo de uma jornada científica que logo levaria ao voo do primeiro humano ao espaço, Yuri Gagarin. Ao longo dos anos, a importância de Laika foi reconhecida, não apenas pelos cientistas, mas também pelo público. Seu sacrifício foi lembrado como parte fundamental da história da exploração espacial. Ela passou de uma simples cadela, que foi enviada ao espaço, para um símbolo da coragem e do espírito pioneiro que caracteriza a ciência. O legado de Laika vai além dos dados técnicos coletados. Ela é lembrada com respeito e carinho, tanto na história da ciência quanto no imaginário popular. A cadela que partiu de uma vida nas ruas de Moscou se tornou uma das primeiras a atravessar as fronteiras do planeta, ajudando a humanidade a vislumbrar um futuro no espaço. Se a missão de Laika foi crucial para o avanço da ciência, ela também serviu como um lembrete das complexas questões éticas envolvidas na exploração científica. O debate sobre o uso de seres vivos em experimentos espaciais continua até hoje, mas a missão de Laika, com seu sacrifício, abriu uma discussão importante sobre os limites da ciência. A homenagem a Laika, por meio de monumentos e lembranças em sua homenagem, é um reflexo de sua contribuição significativa para a exploração espacial. Em Moscou, existe um monumento dedicado a ela com a inscrição "Para o cachorro que ajudou a conquistar o espaço".
Esse tributo reconhece a importância de sua missão e o impacto duradouro que ela teve na história. Esse monumento não é apenas um tributo à memória de Laika, mas também um símbolo da ciência que avança com o custo de grandes sacrifícios. Ele reflete o entendimento de que, sem o esforço e os riscos daqueles que vieram antes, as grandes conquistas da humanidade não seriam possíveis. Laika foi, sem dúvida, uma das pioneiras dessa jornada. A missão de Laika foi uma experiência de sacrifício e coragem. Embora tenha sido uma missão sem retorno, ela teve um impacto profundo na forma como os cientistas abordaram os desafios da exploração espacial. O legado de Laika ajudou a orientar futuras missões, assegurando que os humanos pudessem um dia explorar o espaço com maior segurança. Com o tempo, as missões espaciais começaram a incluir seres humanos, como no caso de Yuri Gagarin, que se tornou o primeiro humano a orbitar a Terra em 12 de abril de 1961. O voo de Gagarin foi possível, em grande parte, graças aos dados coletados pelas missões anteriores, incluindo a de Laika. Cada missão, cada voo, cada experimento foi um passo em direção à conquista do espaço. E a missão de Laika, com todas as suas dificuldades e controvérsias, foi um desses passos essenciais. Ela se tornou o primeiro fio de uma longa jornada científica que levaria a humanidade além da Terra e, eventualmente, para outros planetas. O legado de Laika, com sua coragem e sacrifício, não está apenas registrado em livros de história. Ele é lembrado por aqueles que continuam a explorar o espaço e a buscar novas fronteiras. Seu nome foi imortalizado na memória coletiva, e sua missão ajudou a pavimentar o caminho para as futuras gerações de astronautas. Cada avanço na exploração espacial que se seguiu à missão de Laika é, em muitos aspectos, uma continuação do que ela começou. O conhecimento adquirido com o voo de Laika ajudou a preparar o terreno para as missões subsequentes, que, com o tempo, se tornaram cada vez mais complexas e bem-sucedidas. Laika, portanto, é um ícone da ciência e do progresso humano. A história de Laika não é apenas uma história de sacrifício, mas também uma história de progresso e transformação. Ela nos ensina que o avanço da ciência muitas vezes exige coragem, sacrifício e o desejo incansável de explorar o desconhecido. Laika foi, sem dúvida, uma das primeiras a dar esse passo, ajudando a humanidade a alcançar as estrelas. Se a exploração espacial alcançou seus grandes marcos, como a chegada à Lua e os voos interplanetários, foi, em grande parte, graças ao legado de pioneiros como Laika. Seu sacrifício abriu as portas para as futuras gerações de exploradores e cientistas, permitindo que a humanidade desse o primeiro passo em direção à imensidão do universo. Agora, com toda a história de Laika e seu impacto na exploração espacial, se você gostou do conteúdo, já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.